Muito bom dia, bom dia. Começando 1 minutinho para 6h10. 1 minuto para 6h10, essa é boa, né? Pessoal, quero trazer uma reflexão que eu estava tendo ontem de noite e hoje de manhã também eu estava pensando nisso. Ontem eu falei, né, sobre essa questão da gente... que a gente reclama, às vezes, a maioria das vezes, de barriga cheia. Por exemplo, eu dei o exemplo, né? Eu dei o exemplo que eu falo que eu tô cansado. Falo que eu tô cansado, mas sendo que eu nem estou cansado, assim, que eu conseguiria correr, conseguiria fazer mais exercício, conseguiria fazer muito mais coisa, porque meu corpo ainda aguenta muito mais. Então, assim, ontem pensei um pouco nisso e provavelmente muita gente deve olhar eu falando isso e achando que é uma coisa que eu digo assim que é fácil de fazer, né? E não é fácil. Realmente não é fácil. Ontem de novo, cheguei na academia e a primeira coisa que tava na minha cabeça pensando, nossa, mas eu tô cansado e nem é sexta-feira. Nem é sexta-feira. Então, assim, o que eu observo hoje? A gente vem de uma programação mental de uma vida inteira. A programação mental de uma vida inteira. Isso vai passando de pai para filho, de geração para geração, porque em algum momento eu ouvi meus pais, ou minha mãe, ou meu pai, ou alguém que estava próximo a mim dizendo: Nossa, como tá difícil, nossa, como o dia tá difícil, como eu tô cansado, como, como as coisas estão difíceis, o governo, isso e aquilo, sabe? Então a gente vem de muito tempo com essa programação mental, repetindo isso, repetindo. E eu procurei algum material sobre isso, sobre pessoas, em tentar interligar isso aí, entender isso, pessoas que são têm mais vontade, pessoas que venceram na vida, pessoas que vieram de outro tipo de família, por exemplo, uma família já um pouco mais estruturada, pessoas que estudaram, pessoas. Então tu observa que que nessas pessoas geralmente já vem de berço o incentivo, né? O incentivo de buscar aquilo que tu quer, ser mais proativo, ser uma pessoa que não reclama de tudo, que não, entendeu? Que não, para tudo é um Marte, né? Para tudo é uma coisa muito difícil, é um evento, né? Tem pessoas que assim, para tudo é um evento. Enfim, a gente vai recebendo isso desde pequeno, né? Desde pequeno, então é muito difícil tu tirar isso da tua cultura, né? Porque acaba virando uma cultura, tu reclamar, tu ficar dizendo, nossa, eu tô cansado. E quando a gente verbaliza isso, acaba sendo mais acentuado ainda aquilo, porque tu tá afirmando pro teu cérebro entende, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Parece. Eu pensava às vezes que isso aí era um papo furado, sabe? Que era coisa, mas é a realidade. Ontem eu cheguei a treinar, daí eu peguei, foi a Priscila ontem que me atendeu. Falei, né? Tô cansado e nem é sexta-feira, né? Disse pra ela. É que é o costume da gente estar reclamando pra alguém alguma coisa. Daí ela me disse uma coisa interessante, não, mas tu não pode ficar afirmando isso, né? Tu vê, eu que tô todo dia aqui falando pra vocês, fui repreendido, vamos dizer assim, não repreendido, mas né, chamado a atenção pra pessoa que tá lá na academia lá, que ela ia me dar aula. Ela disse, tu não pode ficar afirmando, né? Não fica afirmando assim que tu tá cansado, né? Vem aí, já que tu veio, vem com garra, né? Vem com... E eu, cara, é isso aí. É isso aí, obrigado por me lembrar, obrigado por falar isso aí. Então, quando tu começa a conviver com pessoas assim que pensam, que pronunciam, que verbalizam coisas boas na tua vida, a tendência
é a tua vida ir melhor. Essa é a realidade. A tendência é a tua vida ir melhor. E por que a gente muda? Por que a gente muda, a gente começa a mudar? Por que eu tive a minha transformação? Por que eu comecei a mudar de vida? Por que eu comecei a ir na academia? Por que eu comecei a treinar? As pessoas mudam ou porque elas têm medo, ou porque elas têm vergonha. Eu, no meu caso, foi o medo. Foi o medo. O medo do quê? O medo daquela doença, daquilo que eu tinha naquele momento, que eram os exames ali, estavam mostrando tudo alterado. Então, aquilo me trouxe um medo de me levar a um quadro de doença que eu não queria. Então, o que que me veio na cabeça naquele momento? Cara, se eu não fizer isso, se eu não ir pra academia, não treinar, não cuidar do meu corpo, da minha saúde, né, eu vou mais pra frente um risco muito grande de parar na cama de um hospital, enfim, ter algum problema, né, um problema no coração, uma diabetes, contrair uma doença que é irreversível daqui a pouco, né? Então eu tive esse medo. Esse medo me fez eu avançar, me fez eu fazer esse 360 da minha vida. E eu digo literalmente, quem me conhecia um ano atrás, hoje talvez não só no físico, aparentando, né? Aparentando o que eu estou vivendo hoje no físico, mas também a questão de mentalidade. E quando a gente começa a trabalhar isso e começa a se policiar e a entender esse jogo, assim, que tu precisa estar ali firme, né? Tu precisa criar uma cultura, não é a questão de tu ficar ali porque tu é obrigado a ficar ali. Isso eu estive, tudo que vocês talvez estejam imaginando, eu também já pensei. Cara, qual que é o sentido de eu fazer isso? Qual que é o sentido de eu estudar desenvolvimento pessoal? Qual que é o sentido de eu querer fazer isso? Né? Então, eu tive que entender lá atrás que eu precisava cuidar da minha saúde para futuramente não ter uma doença grave. E como que eu cuido da saúde? Como que eu me mantenho indo na academia todo dia? Sem mentalidade, tu não vai. Ou tu tem de fábrica, né? Vamos dizer assim, de casa. Existem estudos que falam que pessoas que têm essa proatividade, pessoas que são estudos feitos assim, né? Não é nada batido martelo, mas tem probabilidades maiores. Campeões, por exemplo, pessoas que são campeões em esporte, elas são proativas, elas são pessoas com senso de urgência. Essa é a palavra, com senso de urgência. Eles não tomam conta, essas pessoas elas não tomam conta das dificuldades. Pode ser que seja um distúrbio, uma pessoa campeã, pode ser que ela tenha algum distúrbio. Enfim, mas não se sabe ainda. Mas existe uma parte lá no cérebro da pessoa que é mais desenvolvido e aquela outra pessoa que vamos dizer que sim, que a pessoa é obesa, ela é muito sedentária, ela tem aquela parte mais atrofiada, sem muita atividade na parte do cérebro. Eu vou falar, eu vou pesquisar direitinho qual que é essa parte, mas existe esse estudo, tá? Que pessoas que têm mais senso de urgência, mais proativa, campeões, pessoas grandes empresários, pessoas que fazem muito, que são muito proativas, têm essa parte no cérebro mais desenvolvida, mais ativa. Tá, e agora o que leva a isso é estimular, assim como tu vai na academia, estimular isso na tua vida. Se tu não é uma pessoa que é uma pessoa proativa, tu não é uma pessoa que gosta de ir na academia, gosta de resolver as coisas, tu precisa estar estimulando isso a todo momento. Precisa estar estimulando. Mas sabe por quê? Eu tenho preguiça, eu não queria. Tem gente que vai falar assim, eu não queria estimular isso. Qual que é o sentido? O que que eu vou ganhar com isso? O que que você vai ganhar estimulando seu senso de urgência, estimulando a sua criatividade, estimulando a sua vontade, né, de levantar, de fazer um treino, ir para academia, se alimentar bem? O que que você ganha com isso? O que que a gente ganha com isso?
É esse ponto que eu quero trazer. O que que a gente ganha? Na minha visão, tá? Na minha visão. Primeiramente, saúde. Primeiramente, saúde. Mesmo às vezes alguém não concordando ou a gente mesmo não pensando nessa parte da saúde. Primeira coisa é saúde. Então, eu tive um medo, eu tive o problema, tive o medo do resultado do problema, em virar uma doença, alguma coisa que eu não pudesse reverter depois. Então, eu tive o aviso do médico, ó, ou tu muda, ou, cara, futuramente aí tu vai, né, tu corre grandes riscos, né? Então, o medo fez eu pegar, sair daquela minha zona de conforto, ir para dentro de uma academia, começar a me alimentar melhor, começar a cuidar da minha saúde, fazer exercício físico, certo? Automaticamente, eu já era uma pessoa que eu procurava entender um pouco sobre desenvolvimento pessoal, lendo livros, assistindo vídeos e podcasts. Sempre gostei muito dessa área. Sempre fui um cara que teve fui atrás do conhecimento geral, né? Sobretudo sobre política, sobre geopolítica, eu gostava muito de vídeos assim sobre geopolítica. Livros até eu não tenho, até vou procurar. Livros eu não tenho, eu assistia mais vídeos mesmo sobre geopolítica e história, né? História da guerra, enfim, gostava muito disso aí. Então eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava aprender uma academia, certo? Chegamos a um ponto. Por que isso é bom? Porque eu preciso de saúde. Simples. Isso é bom porque eu vou ter longevidade de vida. E as pessoas querem viver mais. Por isso, isso é bom. Certo? Então, segundo ponto. Comecei a me desenvolver. Queria me desenvolver minha parte de comunicação, ser uma pessoa mais proativa, ter um pouco mais de senso de urgência, ser uma pessoa nessa parte desenvoltura, ser mais uma pessoa mais proativa mesmo, tá? Então, comecei a estudar isso. Só que isso eu não tinha tão aflorado em mim. Eu era uma pessoa assim, mais ou menos. Sempre fui uma pessoa mais ou menos, sabe? Então, medíocre, né, que a gente diz, né? Medíocre. Tô vivendo na média ali, né? Não de... às vezes a gente acha que a palavra mediocridade, né, foi uma pessoa que não presta pra nada, né? Medíocre não presta pra nada. Mas na verdade é uma pessoa mediana, né? Tudo é mediano. Então eu comecei a me desenvolver ali naquela parte de desenvolvimento pessoal, comunicação, tentar. E por que isso é bom? Porque é bom eu me desenvolver como pessoa e fazer isso na minha vida. Por que isso é bom? Porque isso vai fazer eu ter uma mentalidade mais forte. Olha só, uma mentalidade mais forte para mim aguentar ir todos os dias na academia, para mim aguentar a me alimentar saudável, com aquela comida às vezes com a maioria das vezes com não aquele sabor, né? Aquele sabor, aquele realce de sabor que é comer uma pizza, que é comer alguma coisa assim muito boa, né? Que é dar aquele prazer instantâneo, aquela dopamina. Então, eu precisava treinar a minha mentalidade para mim aguentar essa parte que é atrás. Porque essa parte que é atrás, o treino na academia, a alimentação saudável, vai me trazer benefício na saúde. Então eu treino a mentalidade, que me ajuda nessa parte, tá? De saúde. Eu treino uma mentalidade que me ajuda na parte financeira. Eu treino minha mentalidade que me ajuda na parte de relacionamentos. Eu treino minha mentalidade para me comunicar melhor. Mas por que, Fábio? Qual que é o sentido de comunicar melhor? Porque eu sei que se eu me comunicar melhor, eu tenho mais oportunidades financeiras na vida, eu tenho mais oportunidades de negócios, eu tenho mais oportunidades de network. Mas por quê? Eu sempre faço a pergunta por quê, tá? Eu gosto de entender o porquê eu tô fazendo isso aqui. Por que que eu tô aqui todo dia ao vivo com vocês? Qual que é o sentido? Aonde me leva isso aí? Ah, é simplesmente porque eu gosto de conversar? Porque eu... Cara, não. Cara, um, estou me beneficiando de treinar a minha comunicação. Segundo, estou expondo e jogando ao mundo tudo o que tudo que eu faço, tudo que eu vivo, certo? Tudo que eu faço, tudo que eu vivo
aqui leio os livros, enfim, e escuto tudo, eu não estou guardando para mim. Então, automaticamente, eu estou ajudando outras pessoas. Mas por que que eu estou ajudando outras pessoas? Porque é bom, porque é legal? Porque no nosso instinto a gente tem isso, a gente se sente melhor, a gente se sente melhor. A gente não é bom tu ajudar outras pessoas e daqui a pouco, em algum momento, tu receber aquele feedback, mesmo que as pessoas dizem, eu gosto de dar as coisas sem esperar nada em troca, beleza. Mas é legal a gente receber de vez em quando um elogio, um feedback. Quem não gosta? Quem aqui não gosta? Então, tem coisas que tá no nosso instinto. Por que a gente trabalha hoje? Por que a gente levanta cedo para trabalhar? Porque a gente precisa comer, porque a gente precisa viver, porque o dinheiro vai trazer comida na nossa mesa. Então, por isso que a gente levanta. Então, não é o simples por simples, né? Busque o teu porquê, busque o que te chama aqui, qual que é o teu medo, qual que é a tua vontade, tá? Eu sei que é muito difícil, assim, às vezes entender isso que eu tô te passando, mas te questiona o porquê. Cara, eu tô obeso, eu tô sedentário, mas eu queria ter saúde. Isso é fato, eu queria ter saúde. E por que eu continuo aqui nesse mesmo lugar? Por que que não faço algo diferente na minha vida para sair disso, para sair dessa zona de conforto e buscar ter uma saúde melhor no futuro, tá? Sei que a gente se alongou um pouco aqui, mas eu acho que é um assunto bem interessante, daria horas de conversa, enfim, né? Pessoal, sexta-feira, né? Um ótimo dia para vocês. Vamos que vamos e amanhã a gente se vê de volta. Valeu, um abraço. Valeu, vamos que vamos. Vou agradecer o amigo Carlos, esteve por aí, o Roger também. Valeu, um abraço.